paz seja sobre tua casa, meu irmão, minha irmã. Que nesse dia de hoje o nosso coração seja invadido pelo desejo ardente da palavra do Senhor. Que nesse dia, nessa hora, esse coração aqui, que um dia foi incrédulo, esse coração aí, que um dia foi incrédulo, hoje, agora, nesses dias, sejam invadidos, tomados, que ele possa arder, irmãos e irmãs, pelo desejo da palavra do Senhor. Nós estamos vivendo dias claros em que a verdade tem sido jogada por terra. Dias claros em que o diabo atacando sem nenhum pudor, que ele já não tem pudor, a palavra, a verdade de Deus. Nesses últimos dias atrás, o que vimos no Rio de Janeiro, o que fizeram no carnaval, a representação do carnaval, a nojeira que fizeram, como o diabo se manifestou, como ele esteve presente lá, a mensagem que ele deu para todo mundo ver. Não só quem estava ali, mas foi transmitido e praticamente todo mundo que acompanhava aquelas transmissões, quem estavam ali na avenida, quem estava na plateia, viu e aplaudiu toda aquela nojeira. Que o diabo chegou ali e deu sua mensagem, dizendo exatamente aquilo que ele quis dizer, expôs o nome dos demônios e as pessoas ali aplaudiam. Pessoas, famílias que estavam ali, que nem saímos direito da pandemia do Covid-19. Famílias que estiveram ali, o Senhor deu o livramento da morte. O Senhor curou, o Senhor permitiu não descer à sepultura. O Rio de Janeiro, ele sofreu por chuvas fortes, torrenciais. Pessoas ficaram sem casas, algumas famílias ficaram desabrigadas, algumas morreram soterradas, e parece que eles nem se importaram, nem se lembraram do que aconteceu há dias atrás. Estavam lá, aplaudindo, cultuando o diabo e seus anjos. E por causa disso, podemos ter total certeza que o Deus vivo não vai deixar isso barato. Porque como nós sabemos, o nosso Deus, ele é Deus de amor, ele é Deus bondoso, ele é Deus compassivo, mas nós sabemos que ele é um Deus vingador, que ele se vinga dos seus inimigos. E nós temos muitos inimigos da verdade. O Deus vivo, ele tem inimigos, que é o diabo e seus anjos. E aqueles que aplaudem os ensinos malignos, aqueles que estão lá nesse meio, aqueles que estão lá fazendo parte, eles também se constituem inimigos de Deus porque estão amando mais o mundo do que a Deus. E a Bíblia é clara quando ela diz: aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. A Bíblia diz, Jesus diz que aquele que com ele não ajunta, espalha. Aquele que não é com ele, é contra ele. Não tem terceiro grupo, só temos dois. Os da verdade e os da mentira. Os da palavra e os do engano. Os do mundo e os que são amigos de Deus. E nós, os cristãos, nós somos desafiados hoje a trazer para os nossos dias, a fazer como Abacuque fez na sua oração, no capítulo 3.
quando ele disse: tenho ouvido, Senhor, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Quais eram as declarações que Abacuque tinha ouvido? Declarações de declarações de ai, porque o povo estava em constante rebeldia. E Abacuque, quando ele ora, ele diz que ele se sente alarmado pelas declarações do Senhor. Aquilo que estava acontecendo, aquilo que Abacuque, o profeta, o homem de Deus, sabia que iria acontecer ao seu povo. Nós não somos diferentes do profeta Abacuque. Nós, os crentes, os cristãos, que somos guiados por esse manual da verdade, que somos guiados por essa única regra de fé, a palavra do Senhor inscrita para nós. Nós não somos diferentes de Abacuque porque nós somos avisados aqui. E nós sabemos do que vai acontecer. E nós, assim como Abacuque, devemos também ficar alarmados com as ameaças, com as declarações que o Senhor tem feito na sua palavra para com aqueles duros, ímpios, adúlteros, para com os inimigos da verdade. Nós também ficamos e deveremos ficar alarmados com as declarações do Senhor, aquilo que nós sabemos o que o Apocalipse nos diz, aquilo que nós sabemos o que Joel nos diz, aquilo que nós sabemos o que Daniel nos diz, aquilo que nós sabemos que Cristo nos disse em Mateus capítulo 24, quando ele fala da consumação de todas as coisas. Nós também ficamos alarmados, porque sabemos que terríveis coisas, grandes coisas, dores, ais virão sobre aqueles que são inimigos da verdade. Abacuque, ele disse que se sente alarmado. E ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque sabia exatamente que a palavra do Senhor iria se cumprir. Abacuque sabia exatamente que o seu povo iria sofrer as consequências daquelas ameaças, daquelas declarações que o Senhor havia dado aos outros profetas e até o profeta Abacuque. Abacuque sabia que elas iriam se cumprir. E ele diz que se sente alarmado. E ele diz: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a pregação do teu evangelho. Aviva o coração daqueles que são envolvidos na pregação para que a tua obra continue, para que a pregação do evangelho continue, para que não pare no decorrer dos anos, para que a pregação do evangelho não seja barrada pelo diabo, para que as portas que se abrem, que se regaçam, para mim e para você pregar o evangelho, o diabo não feche. Abacuque, ele diz: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. E no discurso dos anos, faze-a conhecida. Parece que Abacuque já estava sentindo, preocupado, que no tempo futuro, que ele não iria ver, não iria acompanhar, a obra do Senhor seria atacada. O evangelho seria perseguido. As portas para o evangelho o diabo iria trancar, o diabo iria fechar, o diabo ia esfriar os crentes, o diabo ia atacar os crentes, o diabo ia querer desviar os crentes, o diabo ia atacar as famílias, o diabo ia atacar o pai, o diabo ia atacar a mãe, o diabo ia endurecer o coração dos filhos. Parece que Abacuque já estava vendo, sabendo. E ele ora: Senhor, eu fico alarmado com o que eu sei que vai acontecer pela tua palavra, pelas tuas declarações, pelas visões. Abacuque era um profeta, ele sabia. E ele ora pedindo para que o Senhor avivasse a sua obra no decorrer dos anos, no percurso dos dias. E esses dias nós estamos vivendo em que a obra do Senhor parece que parou, estagnou. A gente não sente o desejo nos cristãos de avançar,
de dar passos largos. Os cristãos parecem que não estão alarmados com as coisas que a Bíblia nos revela que vai acontecer e que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Nós, os cristãos, os crentes, a igreja de Deus, do Deus vivo, precisa ficar alarmada, sabendo das coisas que vai acontecer. E nós, como Abacuque, devemos orar, dizer: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua obra não pode parar. O teu evangelho não pode barrar. Ninguém pode fechar a porta do evangelho. O diabo não pode fechar a porta do evangelho. Senhor, eu preciso pregar para o meu vizinho, mas o diabo trancou a porta. Senhor, eu preciso pregar na escola, o diabo fechou a porta. Senhor, eu preciso pregar para o meu marido, mas está difícil. Senhor, eu preciso pregar para minha esposa, mas está difícil. Senhor, os meus filhos precisam de conhecer, mas eles estão desobedientes. Aviva a tua obra na minha família, no meu quarto, na minha sala, onde tiver uma pessoa, aviva a tua obra. Aviva a tua obra no meu trabalho, aviva a tua obra na escola, aviva a tua obra na rua, no trânsito, nas pontes, aviva a tua obra. E no discurso dos anos, faze ela conhecida. Jesus disse aos discípulos: pregai em Jerusalém, Samaria e aos confins da terra. A obra do Senhor no discurso dos anos, ela precisava ser conhecida. E a primeira igreja fez isso. Os discípulos fizeram isso. Os amantes da palavra fizeram isso. Os amantes do evangelho fizeram isso. E nós, eu me incluo, porque eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso amar mais almas, eu preciso avivar a obra do Senhor aqui dentro. E nós, os cristãos, os crentes, os assembleanos, os adventistas, os presbiterianos, os pentecostais, os neopentecostais, o que é que nós estamos fazendo? Estamos nós preocupados com Abacuque? Estamos nós dizendo: Senhor, eu fico alarmado, eu fico alarmada, Pai, quando eu me deleito na tua palavra e vejo tudo o que vai acontecer. E vejo tudo o que está acontecendo. Pessoas descendo à sepultura, condenadas ao inferno. Pessoas duras de coração dentro da minha casa, dentro da minha família. Tem gente que rejeita o evangelho. E nós sabemos que se descer à sepultura com rebeldia contra Deus, vai para o inferno. Nós sabemos porque a Bíblia nos diz. Nós estamos, irmãos, alarmados. Nós estamos, irmãs, alarmados como Abacuque esteve diante dos ais que o Senhor tinha lhe mostrado para com seu povo. Nós estamos alarmados com os ais que o Evangelho tem nos revelado, com o que vai acontecer, com o que está acontecendo. Nós estamos alarmados, irmãos. Nós estamos alarmadas, irmãs. Nós estamos alarmadas, igreja brasileira. Nós estamos alarmados. Nós estamos preocupados com o avivamento da obra, para que no discurso dos anos ela seja conhecida, para que nos nossos dias ela seja conhecida, para que na tua vizinhança ela seja conhecida, no teu trabalho, na tua família ela seja conhecida. Irmãos, é preocupante, quando nós olhamos para a nossa realidade espiritual. Porque não está boa. Porque não está boa. Eu tive um convite para ir num culto do amada irmã, na casa dela, que ela estava comemorando aniversário, os anos de vida dela e de casamento também. Eu fui a única que não faço parte da igreja que ela congrega. Todas as outras eram parte da igreja dela. E como nós somos irmãs, conhecidas, eu amo ela, eu tenho muito respeito por ela, ela me convidou e eu fui juntamente com meu esposo. Nós fomos o primeiro a chegar. E logo em seguida foram chegando os outros irmãos da igreja no qual ela congrega, foram chegando os outros irmãos. O primeiro que chegou me cumprimentou, o segundo, o terceiro, mas os demais foram chegando, cumprimentaram todos os irmãos e já não cumprimentou nem a mim nem meu esposo. Aquilo me aborreceu, em extremo. Eu
Falei, irmãos, o que está acontecendo que algum dos irmãos não me cumprimenta nem cumprimenta meu esposo? É simplesmente porque nós não somos da mesma placa de igreja de vocês? Mas junto nós vamos para o céu, irmãos. E lá não vai estar a placa da igreja, nem a minha, nem a sua, não. Ah, irmã, é porque eu falei baixo. Não, você nem me cumprimentou. Coisas pequenas, bestas, boba. É que nós nos apegamos, é que nós temos essa coisa de divisão. Enquanto que Abacuque estava alarmado com o que ele estava vendo e sabendo que iria acontecer. Com os ais que estava sendo derramado e os que viriam daqui a pouco. E nós, que a nós foi revelado a verdade do Evangelho, a nós foi revelado os ais que virão e os que estão chegando. A nós foi revelado tudo isso. Nós estamos alarmados? Se você não está alarmada ainda, se você não se alarmou, se você não se preocupou, comece. Porque tem ais vindo por aí. Porque tem ais vindo por aí. E ele continua dizendo, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque sabia que a ira do Senhor viria. Ele sabia, ele era cônscio, ele era consciente da ira do Senhor que viria. E ele diz, Senhor, lembra-te da tua misericórdia na tua ira. Irmãos, eu me sinto perplexa, eu me sinto desesperada com a situação que nós vemos no nosso Brasil, a igreja brasileira. Cada um nas suas igrejas, nas suas congregações, cada um no seu banco, cada um na sua ideia, cada um do seu jeito, cada um com seus pensamentos. E quando nós vamos para cá, irmãos, Abacuque diz que estava alarmado com os ais, preocupado com a obra, com a pregação do Evangelho. Abacuque estava preocupado com a pregação do Evangelho, com a obra do Senhor depois dele, nos nossos dias. Nos nossos dias. Que nesse dia o seu coração seja alarmado, que você seja alarmada, que você tome conta da nossa realidade espiritual, do que nós estamos vendo e vivendo, e dos ais que vão por aí. E nós devemos avisar e ficar alarmados e pedir a misericórdia do Deus vivo no dia da ira dele, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nossa parentela, que muitos são duros de coração e não querem nem saber do Evangelho. Que nesse dia de hoje o teu coração, irmã, o teu coração, irmão, seja alarmado como foi o de Abacuque. Que você ore também, Senhor, aviva a tua obra. No meu coração, na minha família, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu país. Aviva a tua obra. Porque é isso que nós devemos fazer, esquecer as besteiras, esquecer os mimimis, esquecer as placas de igreja. Porque está na hora da igreja brasileira fazer alguma coisa. Está na hora da igreja brasileira se preocupar com a salvação das almas. Deixar política, deixar todas essas besteiras que não vai ter no céu. A paz do Senhor seja sobre tua casa. A paz do Senhor seja sobre tua casa. Que o teu coração trema, irmã. Que o teu coração trema, irmão, pelo poder da palavra. E pelos ais que virão futuramente. Um cheiro no teu coração e fica na paz do Senhor Jesus.